12. Aleluias. Nós estamos na terceira mensagem de uma série que eu não sabia que estava pregando, né? Mas agora eu já sei. Eu estava indo por um caminho que agora fui chamar a atenção. Qual é? Diga assim: Senhor, preciso mudar. Quem crê nisso? Diga: Senhor, eu preciso mudar. Agora fala mais uma: Senhor, eu quero mudar. Aleluia. É sobre isso que estamos falando há 2 semanas. Essa já é a terceira mensagem. Você vai aprender que existem atitudes das nossas vidas que nos deixam no deserto. Muitas vezes a gente fica reclamando das vidas, mas é necessário que cada um de nós assuma a responsabilidade sobre as suas atitudes. E só assim, assumindo, reconhecendo as atitudes erradas e substituindo por atitudes certas, é que você vai deixar o deserto. Você vai aprender, durante essa série, você já aprendeu já aprendeu sobre a cobiça. Você vai aprender que existem certas atitudes que, ao invés de nos tirar do deserto, nos faz permanecer no deserto, na sequidão do deserto. Paulo, em 1 Coríntios 10, disse isso. Olha, as Escrituras, o Velho Testamento, foi deixado para exemplo de vocês, para que vocês não caíssem nos mesmos erros que aquele povo caiu lá no deserto. E eles tiveram algumas atitudes, essas atitudes desagradavam a Deus, e ao invés de chegar e desfrutar da terra prometida, eles ficaram dando voltas no deserto. Quem quer ficar dando volta no deserto aqui? Não, também não. Então essa série se propõe a entender que atitudes são essas e como substituí-las nas nossas vidas. Por isso eu dei o nome dessa série: Senhor, eu preciso mudar. E mudar na minha atitude. Não é uma ação aqui, outra ali, não. É uma atitude de coração. É um padrão que já tem na minha mente, que eu reajo sempre da mesma forma quando alguma coisa acontece. Por exemplo, quando tudo dá errado, eu já começo logo a murmurar. Essa é uma atitude que Deus não gosta. Essa é uma atitude que te deixa no deserto. Nas 2 semanas passadas, nós vimos a primeira atitude que nos deixa no deserto, em Números 11. Em Números 11, quem lembra do populacho que queria carne, que queria mais? Que não estava satisfeito com a provisão de Deus, lembra disso? Aí nós aprendemos então que essa é a primeira atitude que nos deixa no deserto. E nós aprendemos com Paulo como sair dela. Paulo disse: quer ter uma vida com lucro, uma vida crescendo, você tem que ter piedade e, quem lembra? Contentamento. Viver contente, aprender a viver contente em qualquer situação. Se você tiver comida, vestes, se tiver o teu básico, viva contente. Com isso você elimina a cobiça, o quer mais, que vem da tua carne. E hoje nós vamos aprender uma segunda atitude que nos empurra para o deserto: a crítica. A atitude crítica, não é uma crítica ali, outra ali. A atitude crítica, que é da nossa carne, que é da nossa natureza, e que nós precisamos combater. Eu vou ler aqui, hoje eu vou explicar o que é essa crítica, e eu vou ler aqui um exemplo bíblico. 12, a sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa de quê? Da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado a mulher cusita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor, o que está escrito aí? O Senhor ouviu. O Senhor está sempre ouvindo. Esse aqui é meu azar. 3, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram.
Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se o quê? Leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: vamos clamar juntos? Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Nós te louvamos pela tua santa palavra, por esse dia maravilhoso na tua casa, Senhor. Essa palavra que toque nossa mente, o nosso coração, porque não queremos ficar no deserto, Pai. Queremos desfrutar as bênçãos das tuas promessas nas nossas vidas. Ensina-nos a refletir hoje sobre nossas atitudes e mostra-nos, Senhor, aonde estamos errando, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Então, já resumi antes, não é? Existem atitudes que nos deixam no deserto, que nos fazem permanecer no deserto, desagradam a Deus. O nosso coração fica seco, a nossa vida fica seca. E quando eu falo atitude, eu estou falando não de uma reação aqui e outra, mas um hábito, uma reação repetitiva, um padrão que já está na tua mente, que você responde sempre da mesma forma a certas situações. Falamos de cobiça, que temos que tomar cuidado, precisa ser substituída por contentamento, e hoje vou falar de crítica. Vou definir crítica, é muito difícil definir, irmão, mas eu precisava definir para começar, né? Deve ter algum defeito nessa definição, mas vamos lá. Repete comigo: pensamento negativo a respeito de outras pessoas, e às vezes de você mesmo, mas aí, pensamento negativo a respeito de outras pessoas, baseado em duas coisas importantes na crítica, senão não é crítica. Primeiro, ela é baseada nas falhas percebidas, não necessariamente aquilo que é real. Você critica aquilo que você percebe, e muitas vezes o que você percebe não é aquilo que está acontecendo. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós não vemos a parte boa, nós não vemos a parte positiva daquela pessoa. Nós só vemos naquele instante a coisa negativa, e nós julgamos em aparência. Por isso que Jesus falou o quê? Não julgues. Mateus 7, para não ser julgado. Vocês usam muito, vocês acham muito o cisco do olho do próximo, mas não sabem qual é, não enxergam a trava de vocês, no olho de vocês, porque vocês julgam num critério de aparência, vocês não enxergam o coração. E Jesus também falou isso aí, e falou para a gente tomar muito cuidado com a crítica. Vemos, portanto, que a crítica ela é uma visão distorcida de alguém. Eu coloquei pensamentos e não palavras negativas. Podia botar palavras negativas, só para alertar você, que na verdade começa onde essa crítica? Começa na mente, e depois aí você joga, você olha para a pessoa, está me olhando agora, você tem uma série de coisas que você discorda de mim, muitas delas é a sua percepção, e você está errado sobre isso, muitas você está certo.
Mas muitas você está errado. Se você só olhar a coisa que está de errado em mim, você vai começar a entrar numa tendência a me criticar. E assim, uns aos outros. Existem pessoas que, por diversos motivos, e nós vamos aprender hoje aqui, são caça-falhas. Eu chamo de caça-falhas. Lembra do Caça-Fantasma? Quem viu o filme Caça-Fantasma? Tinha até uma música bonita. Não é? Como é que era a música? Nem me lembro. Não é? Oh, Ghostbusters. Não é? Ghostbusters. Então, tem agora aqui o Caça-Falhas. E eu gosto muito da ilustração. Você conhece a ilustração do idoso, da criança e do jumento? Não conhece? Não conhece? Vou te dizer, Pedrinho é um caça-falhas. É um desses que critica. Ele viu então, certa ocasião, ele está vendo, ele vê um jumento, ele vê uma criança e ele vê um idoso. E aí ele vê que o idoso colocou a criança em cima do jumento. Aí ele chega e fala para o cara que está do lado dele: que absurdo. A criança cheia de saúde, em cima do jumento. E esse idoso já andando. Esse idoso devia tirar a criança e tirar a criança e ele para lá. Pois bem, o idoso ouviu isso e disse assim: pô, talvez ele tenha razão. Aí o que o idoso fez? Botou a criança andando e subiu no jumento. Depois de alguns segundos, Pedrinho olhou para aquilo, Joãozinho olhou para aquilo. Era Pedrinho ou Joãozinho, nem sei mais. Ele critica tanto que eu nem sei o nome dele. E ele disse assim: que absurdo. Um velho, um adulto no jumento e uma criancinha andando. O idoso ouviu aquilo e falou: talvez ele tenha razão. E aí chegou, subiu ele e subiu a criança no jumento. E começaram a andar. Pedrinho olhou e disse: que absurdo. O adulto e a criança, coitado desse jumento. Como é que ele vai aguentar esses dois? Só faltou o velhinho e a criança carregar o jumento. Mas a tudo que se fazia, Pedrinho tinha sempre um pensamento negativo, tinha uma crítica, ele não conseguia enxergar o outro lado da moeda. Esses são o que eu chamo de caça-falhas. Na verdade, essa é uma atitude crítica que muitos de nós, em alguns momentos das nossas vidas, se deixa levar. Vem assim um vento de crítica e você entra, como você vai ver aqui daqui a pouco, que Arão entrou no vento de Miriam e foi porta-voz da mesma crítica. E crítica nos leva a deserto. E não é só a Bíblia que diz isso. A Bíblia principalmente. Mas eu li alguns estudos de psicólogos e psiquiatras. E um deles fez David Fink, um psicólogo e psiquiatra. Ele trabalhou em cima de 2 grupos de pessoas. Ele estava querendo descobrir a respeito de saúde emocional. Por que as pessoas têm tantos problemas emocionais? Ele dividiu em 2 grupos. Ele botou milhares de pessoas de um lado e milhares de outro. De um lado, aqueles que sofriam de estresse, de tensão emocional e de distúrbio emocional. E do outro lado, aqueles que eram emocionalmente sadios. E ele começou a fazer perguntas para tentar identificar qual era o ponto comum desses que viviam com problemas emocionais. E ele disse que descobriu que esse grupo que vivia em estresse era grupo de caça-falhas. Era um grupo de pessoas que viviam criticando os outros, viviam achando defeito e acabavam num deserto emocional. E o outro lado, aqueles de saúde emocional equilibrada, quase não se preocupavam em criticar ninguém.
Então você veja que não é apenas espiritual, é emocional. Não é apenas demonstrado pela Bíblia, mas é demonstrado pela ciência. Que o hábito de criticar, prejudica o nosso emocional e nos leva a um deserto físico e espiritual. Dada essa introdução, podemos estudar um exemplo bíblico. Como eu estou olhando atitudes que me deixam no deserto, eu entrei em Números. Se você estudar Números de capítulo 1 até o 10, tudo vai bem. Quando começa o 11, tudo vai mal. E ali você consegue enxergar as atitudes do povo que faziam com que eles desagradassem a Deus e permanecessem no deserto. No capítulo 11 já vimos o eu quero mais, a cobiça, eu preciso mais. E hoje no 12 nós vamos ver a segunda atitude. Semana que vem, mas daqui a 2 semanas nós vamos ver no 13 a outra atitude e assim por diante. Falaram Miriam e Arão. Primeira coisa, 12:1. Falaram Miriam e Arão. Primeira coisa, esses caras eram a liderança de Moisés. Se você for lá, não precisa ir agora que a gente está meio atrasado, mas anota, Miqueias 6:4, você vai ver que Deus está dizendo assim, eu mandei meu povo e mandei à frente do meu povo Moisés, Miriam e Arão. Ela era a profetisa, ela é aquela profetisa, quem lembra dela dançando e pulando quando passou pelo Mar Vermelho? E Arão, o sacerdote, o porta-voz de Moisés. Era grande liderança, e essa liderança partiu e foi contra Moisés. Foi falar contra Moisés. E aí colocaram por causa da mulher cusita. Então parece que Moisés está se casando agora com a mulher cusita. E aquilo parece estar incomodando a Miriam, que gerou tudo isso. Lembra de Arão? Quem lembra de Arão lá no bezerro de ouro? O povo pressionou Arão e Arão cedeu. Então essa é uma característica da personalidade de Arão. Não existe Maria vai com as outras? Maria vai com as outras? Existe o Arão vai com os outros. Porque quando começam a pressionar, ele vai em tudo que é vento. Então veio o vento do bode lá, sei lá, já foi ele. Veio o vento agora da Miriam, indignada, lá vai Arão e se une a ela. Cuidado, hein, para não ser porta-voz de crítica. E ele vem contra Moisés por causa da mulher. E na verdade você vai entender que esse negócio da mulher é apenas um pretexto. Daqui a pouco eu vou voltar com isso. E ele vai, critica a Moisés e pergunta, bom, ele casou com essa mulher, afinal de contas, por que Moisés tem essa prioridade? Por que só ele pode falar? Só ele é o representante de Deus entre nós. E começou a questionar a autoridade de Moisés. Versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? E no final do versículo 2 tem uma frasezinha que é para dar temor a cada um de nós. E o Senhor ouviu. Meu irmão, toda vez que você abrir a tua santa boca, saiba que o Senhor está ouvindo ali o que você está falando. Não dá, parece que às vezes a gente acha que está escondidinho. Eu e Ivanildo chegamos aqui começando a falar mal de Rafael. Parece que ninguém está ouvindo. O mais importante de todos está ouvindo. É Deus. Está ouvindo. E olha que quando Deus ouve uma atitude crítica, você vê o que ele faz agora. Moisés não fez nada. Porque diz a palavra, ele era o quê? Muito manso. Moisés nos ensina a ser líderes. Porque se Moisés, o homem que ele era, foi criticado, se Jesus, o homem que ele era, foi criticado, prepare-se para ser criticado. Ou tu pensas que tu é melhor que Jesus? Certamente que não. Isso é do homem, eles vão te criticar. As pessoas te criticam. O que você precisa é aprender a reagir na hora da crítica.
E Moisés, como líder que era, e homem manso que era, ele não tinha dúvida que ele estava sempre com Deus, ele simplesmente não se defende. Tem horas que não é para se defender. Que você vai entender que a crítica, na verdade, ela é um pretexto. A pessoa que critica muito, você vai entender que o problema não é o fato que ela está criticando, é o que está dentro dela incomodando. Então eles vieram dizendo assim: o problema é a cosita, que você casou com uma mulher que não devia. E na verdade, esse era o pretexto. O que incomodava a Miriam era o fato do seu irmãozinho mais novo, que ela ajudou a crescer, ter uma posição superior à dela e única. Diga comigo, crítica é pretexto. Segundo, se Moisés e Jesus foram criticados, prepare-se para ser criticado. Posso piorar mais? E por quem? Por quem que ele foi criticado? Pelos irmãos, pela sua própria liderança, os caras que ele tinha mais carinho. Essa é que dói mais. Mas ele, muito manso, ficou de pé. E quando nós não nos defendemos e estamos com a razão, tem alguém que nos defende. Quem é? Defesa só se você tiver 100% absoluta certeza que você está certo, irmão. Porque você, se começar a defender contra alguém e você estiver enganado, Deus vai para onde? Para o teu lado ou para o outro? Para o outro. E ficar discutindo com Deus não é uma boa. Entrar em oposição contra Deus não é uma boa. Então vamos aprender com o Senhor Moisés. Vou calar minha boca e esperar o que Deus tem a dizer. E é o que Deus fez. Do 4 ao 8, você vai ver Deus dizendo: olha só, vocês, eu tenho profetas. Aliás, ela era uma profetisa. Tem profetas sim, eu falo com visões, eu dou sonhos. Agora, Moisés é diferente. Moisés eu falo boca a boca, eu não falo de forma indireta. Ele está dizendo: Moisés é superior aos profetas. Ele realmente é superior a vocês. Eu dei a ele autoridade. Na verdade, ele é o mediador entre esse povo, o povo de Israel e eu. Eu falo através dele para vocês. E aí no fim do versículo 8, venha comigo. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Uma coisa é criticar, e é grave. E pior ainda é criticar com alguém contra Moisés. Ela não enxergou nada de bom em Moisés, Miriam. Ela, depois de ver tanta coisa que Moisés fez, ela só viu o quê? Quem que esse cara pensa que é para ficar aí em pé, falando em nome de Deus? Só isso que ela viu. 11, agora vem, 9. E a ira do Senhor, o que aconteceu? O que foi aí? A resposta da atitude crítica, ainda mais em pessoas bem inocentes e autoridades espirituais. É essa a resposta de Deus. A ira se acende. E veio o que sobre Miriam? Uma lepra. E não foi uma lepra qualquer, foi uma lepra já em estado avançado. Tanto é que Arão olha para aquilo e diz assim: pô, isso aí parece um aborto. Metade do corpo parece que já está faltando. Não faça isso com ela, Moisés. E aí Arão cai em si. Olha lá. Olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. O porta-voz Arão, que foi influenciado pela Miriam, mais uma vez, que entrou numa furada, quando ele olhou para Miriam, ele viu aquela lepra, ele viu aquele estado, ele diz: meu Deus,
nós pecamos, nós erramos. E aí, ele que estava questionando a autoridade de Moisés, agora ele diz assim: ai, e aí, Senhor meu. Ele no ato reconhece que realmente está enganado, ele se arrepende. Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós, este pecado. E aí no 12 ele fala sobre, ela parece como um aborto que saiu do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. O primeiro passo foi dado: arrependimento. Pode dar uma glória a Deus por isso. Reconheceu que aquela crítica é um pecado. Eu estava conversando sexta-feira com os líderes aí, a gente acha que pecado é só coisa forte, né? Por isso que essa série está vindo aí. Essas atitudes são tão pecaminosas como roubar. Desagradam a Deus da mesma forma. E desagradam muito a Deus, porque a lepra veio direto, instantânea. Você tem que reconhecer que esse blá 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 é pecado e é grave. Só falei aquilo ali, cara. Vamos começar. Como eu falei, eu preciso mudar, eu preciso enxergar. O que está de errado na minha vida? Eu preciso. E nós como congregação também. E uma das coisas, uma casca de banana é essa aqui. Aqui quase não tem ladrão, eu espero que nem tenha. Eu roubar? Jamais. A gente é consciente da gravidade. Mas às vezes disso aqui a gente não é tão consciente. E não me deixa só, diga amém, por favor. E aí, então Moisés, que é um homem de Deus, que você também é, que está aprendendo com ele como reagir, além de não discutir com a mulher, sobre a mulher cozita, agora imediatamente ele não pensa em vingança. Ele entra direto e limpa o coração e já intercede por Miriam. E diz o quê? Deus, rogo-te que a cures. A minha oração hoje aqui é essa: Deus, rogo-te que nos cure. Senhor, rogo-te que nos cure. Nos faz enxergar esse pecado nas nossas vidas. Essa atitude, esse hábito de pensamentos negativos, que olham as aparências, que não enxergam as coisas boas, e começam a falar sobre isso, a contaminar outros com isso aí. Eu preciso disso, irmão. E talvez você também precise. Fecha seus olhos. Jesus, tu és o nosso intercessor. Jesus, tu és o nosso mediador, como Moisés era. Eu te peço, Senhor. Eu intercedo, eu te peço, intercede por nós aí. Rogo-te que nos cure. Nos cure, Senhor, de toda a consequência desse pecado. Nos cure, Senhor, dessa negligência com a nossa boca. Nos cure, Senhor, dessa visão distorcida quando olhamos as pessoas. Nos cura. Amém. O primeiro passo foi dado, se arrependeu. Moisés vem e faz uma oração linda. Quando eu olho para Moisés aqui, eu lembro de Jesus na cruz, dizendo: perdoa, eles não sabem o que fazem. Não guardou nada. E Deus perdoou. Deus perdoa, mas o pecado tem consequências. E Moisés então, rogo-te, respondeu o Senhor a Moisés: olha, Moisés, se seu pai lhe cuspir o rosto, não seria envergonhada por 7 dias. Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial.
por 7 dias. Ela foi perdoada, mas agora Miriam vai passar por um tempo de humilhação, um tempo de vergonha, um tempo paralisada no deserto, um tempo para refletir sobre o erro dela, um tempo para desejar de forma ardente a mudança e a cura. Muitos de nós hoje estamos vivendo esse tempo, o tempo de humilhação, um tempo de vergonha, um tempo no deserto, um tempo meio isolado, um tempo meio longe daquela comunhão linda com Deus. Isolado, foi quebrada a comunhão, os rios de água viva já não fluem como fluíam. Consequência de alguma coisa errada. Talvez consequência dessa atitude crítica. Deus não pode abençoar o pecado. E Deus quer nos ensinar. Mas o mais bonito de tudo é que Deus humilha Miriam, mas Deus não rejeita Miriam. Deus nos humilha quando nós entramos numa atitude errada. Ele nos chama a atenção, nos chama, e nós repetimos. Chega um momento que ele diz: agora não tem jeito, eu tenho que ensinar. E nos isola daquela comunhão maravilhosa com ele. Aquela alegria não é a mesma. Às vezes você é humilhado diante dos amigos, da congregação, mas saiba que Deus humilha, mas não rejeita. Tudo isso é porque Deus te quer de volta ao acampamento. Ele te quer restaurado de volta. Ele quer que você reflita sobre os seus erros, sobre as suas atitudes erradas. Ele quer que você reflita e decida mudar. E diga: eu não quero mais, eu preciso mudar. Eu não quero mais cair nessas cascas de banana. Eu não quero olhar para as pessoas e enxergar apenas aquelas coisas que elas têm de errado. Oh, Miriam, eu não sei o que passou na tua mente quando você estava isolada, mas uma coisa eu sei: você aprendeu a lição. Deus está querendo nos ensinar. Sabe por quê? Porque o acampamento precisa levantar e a turma precisa seguir em frente. E Deus é tão maravilhoso que não vai seguir sem Miriam. Ele te ama tanto que diz assim: não, vamos esperar a Miriam. Ela vai ficar lá porque todo mundo precisa aprender que isso é grave. Porque senão vai virar rebeldia. Você vai ver daqui umas 3 semanas ou 4 que acabou virando. Mas ali fica. Vamos todos esperar. Porque eu quero levantar acampamento. Eu quero trazê-la de volta. Eu quero colocá-la de volta na posição dela. Eu quero de novo que os rios de água viva venham fluir na vida de Miriam. Aleluia.
crítica. Em primeiro lugar, vou falar 4 lições sobre crítica. Primeiro, ninguém está livre de crítica. De ser criticado. Ninguém. Se Moisés e Jesus foram, já falei. Segundo, crítica é pretexto. Estou eu e você fora do acampamento. Estou sendo humilhado. As coisas não estão andando. Estou refletindo. Por que eu critiquei Moisés? Na verdade, como eu falei, a crítica é um pretexto. Não tinha nada a ver com mulher cozida. Era o ciúme. Era a inveja. Que estava alojado dentro do coração deles. Inveja, ciúme, competição, leva pessoas às críticas, leva pessoas às queixas, leva a pessoa a desagradar a Deus, leva a pessoa para sair e ficar no deserto. Estou refletindo. Será que há em mim inveja, ciúme de Moisés? Moisés pode ser Rafael, pode ser Sônia. Às vezes é um ressentimento que me leva a criticar. Quando há ressentimento no meu coração, há crítica nos meus lábios. E eu estou aqui no acampamento, fora do acampamento. E Deus me deu esse tempo para eu pensar. Ele quer me trazer de volta, mas quer que eu mude. Será que há ressentimento em mim? Sei, às vezes eu critico muito porque há cicatrizes dentro de mim, há feridas dentro de mim. Não só ressentimento, mas algo que veio lá da minha infância. Eu fui criado, não estou dizendo eu, mas estou dando um exemplo. Eu fui criado por pais muito enérgicos. E cobravam muito de mim. Que me criticavam o tempo todo. Eu tirava 9,5. Por que não tirou 10? Aí o garoto vai, estuda. Ou a garota, estuda, tira 10. Pai, tirei 10. Não faz mais que a obrigação. Estou dando um exemplo, mas você sabe o que eu estou falando. Tem gente que não teve a aprovação dos pais, por mais que tenha se esforçado. E aquela crítica, aquele ambiente de crítica, parece que foi entrando dentro da pessoa, e da mesma forma com que o pai fez com ele, agora ele está fazendo com as pessoas, e se bobear, vai fazer com seus próprios filhos. Pais, cuidado com o que falam, com o que exigem os filhos, porque você pode estar gerando dentro dele essa fonte de crítica, esse desejo de mostrar a outra pessoa que ele é superior, porque na verdade ele está se sentindo o pior das pessoas, uma baixa autoestima. Então a crítica bota o eu um pouco superior, mas as pessoas quando criticam estão dizendo, eu faria melhor, eu não faria isso se fosse Moisés. Então na verdade está dizendo, eu faria diferente, entre aspas, eu faria melhor. E as pessoas que têm necessidade de fazer isso é porque na verdade lá dentro elas se sentem pior. Fecha os teus olhos e pense nisso.
Porque Deus quer nos tirar, quer nos trazer de volta ao acampamento e levantar acampamento. Muitos passando por tempo de humilhação, vergonha, vida paralisada. Mas Deus quer nos tirar. Eu não sei qual é a fonte da sua crítica. Eu estou examinando a fonte da minha. Eu só sei que ela desagrada a Deus. Eu só sei que ela quebra a comunhão com Deus. Eu só sei que ela não faz bem. E hoje Deus quer te libertar dessa armadilha. Quem quer ser liberto dessa armadilha da crítica aqui? Então não tem jeito, irmão. Primeira coisa é reconhecer. Como Arão. Reconhecer e se arrepender. Não fica dando voltinhas. Se você critica frequentemente, se você tem frequentemente agido com essa atitude crítica, como Miriam, ou até como Arão que se deixa levar, é hora de assumir a responsabilidade desses seus atos, para começar a mudança, e dizer: Senhor, me arrependo. O passo de Arão: eu peço perdão a Ti. Eu não quero ficar mais parado aqui nesse deserto. Eu confesso que a minha língua é solta demais. Eu confesso que em algum lugar dentro de mim há um desejo de criticar as pessoas, me tornar melhor do que elas. Segundo, primeiro passo, arrependimento, reconhecer, arrepender. Segundo, refletir sobre isso que estamos falando. Durante essa semana, reflita. Quando você começar a criticar, a língua vier: por que eu estou criticando isso aqui? Para descobrir a fonte. Porque o primeiro passo vai ser dado aqui em arrependimento e oração. Mas você saiba que não vai ser assim. Atitudes se fazem com escolhas. Escolher a cada dia não criticar. E terceiro, aprender. Vou falar mais sobre isso semana que vem. O antídoto da crítica: aprender. Como Paulo nos ensinou, aprender a viver contente. Agora você aprender a olhar as pessoas como Deus olha. Deus olha com compaixão, Deus olha com amor. Deus olha e sabe que somos pó e temos defeito. Mas Deus olha sabendo que elas têm valor. Foram criadas por Ele. Têm um propósito. Nenhuma delas deve ser rejeitada. Por pior que seja o leproso, Jesus tocou. E começar a enxergar com esse amor, com essa compaixão, com essa misericórdia, com esse entendimento, procurando olhar o lado bom delas também. E o lado bom, Deus já botou o lado bom. Só o fato de Deus ter criado essa pessoa, o fato de o Espírito Santo já habitar nela, vamos exercitar isso. E você que acha que
Antes disso, eu gostaria de orar por quem decide mudar, por quem reconhece diante de Deus que muitas vezes tem sido crítica demais. Porque esse é o ponto de partida. Chega de larará. Eu levanto a minha mão como o primeiro. E se você se une a mim, eis aqui a Miriam. Se há alguma Miriam que me segue, ou Arão, fique de pé agora. Porque Deus quer ver essa igreja de volta, marchando. Deus quer ver essa tua vida de volta, progredindo. Radassai, alabassai, darai achais. Diga comigo: Senhor, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa e ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa exortação, porque às vezes vivemos achando que está tudo certo, porque apenas confessamos Jesus. Mas hoje eu enxerguei a gravidade da atitude crítica que muitas vezes envolve a minha vida. Mas hoje, Senhor, eu me arrependo, eu confesso, isso é pecado, isso não deve continuar, e diante de Ti, peço perdão, Senhor, por esse erro, e enquanto eu estiver isolado, fora do acampamento, fora do fluir do Teu Espírito, me ajuda a refletir, me mostra a causa de tanta crítica, para que eu seja curado, porque eu decido a partir de hoje escolher não pensamentos negativos, mas os pensamentos de Deus a respeito das pessoas. Não andar pelo que eu vejo, não andar pela aparência, não julgar pela aparência, mas por aquilo que é a realidade de Deus, a realidade dos corações. Tem misericórdia de mim. Rogo-te, ó Deus, que me cures. Rogo-te, ó Deus, que nos cures. Rogo-te, ó Deus, que abra a nossa visão para enxergar as pessoas com os teus olhos, não com os meus, não com os olhos da carne. Eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, me coloca de volta para o acampamento, me levanta e nos faz caminhar. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos desfrutar da terra prometida. Obrigado por essa manhã maravilhosa na tua casa. Antes de ir embora e dar 1, 2, 3, eu quero que você saia do seu lugar, olhe para o seu irmão como Deus olha e dá um abraço maravilhoso nele. Por favor, diga: você é o meu Moisés, mas eu amo você. Você é a minha Moisés, mas eu amo você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se tu contares não ver, desperta minha alma para teu louvor, vem do pó me levantar. Desperta minha alma para teu louvor, és o teu amor.
pó me levantar. Desperta minha alma para teu louvor. És o meu amor. Semana que vem vamos falar do antídoto, do remédio contra essa atitude. Para acabar com uma atitude, um hábito, você tem que criar um outro hábito que se opõe a esse. Semana que vem vamos falar sobre isso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia.